Itália, século XIX. Depois de um longo período de mais de 20 anos de luta para a unificação que resultou no surgimento do Estado-nação da Itália, o país sofria com a crise econômica e sociocultural, e sua população, particularmente a rural e mais pobre, tinha dificuldade de sobreviver tanto nas pequenas propriedades que possuía ou trabalhava, quanto nas cidades para onde se deslocava em busca de trabalho. A situação não era diferente na pequena comuna italiana da região da Basilicata, Latronico. Le cause principali dell'emigrazione dei latronichesi nei paesi dell'America Latina sono quelle un po' comuni a tutte le ondate migratorie nel mondo che accadono anche adesso, cioè la grandissima povertà. Il nostro territorio comunale alla fine dell'Ottocento non era dotato di vie di comunicazione, non aveva un sistema agricolo sviluppato, anche a causa di una politica agricola avvenuta in tutto il meridione d'Italia, e soprattutto, diciamo, per ridurla, come si diceva in quei tempi, c'era una grandissima fame. Quindi molte persone sono state costrette, non l'hanno fatto volontariamente, l'hanno fatto per necessità, sono state costrette ad emigrare. Ci sono diverse storie delle quali siamo venuti a conoscenza anche grazie ai tanti emigrati che stanno cercando di nuovo le loro radici, e tra queste ce ne sono diverse che sono anche strappalacrime, tante storie di nostri concittadini che sono partiti quasi con la forza, messi con la forza sulle navi dai genitori che volevano dargli un futuro migliore. Tra i tanti cognomi e nomi latronichesi che sono diffusi in Argentina, in Brasile, in Uruguay e in generale nell'America del Sud, ci sono principalmente, i nomi più diffusi sono Grandinetti, Gesualdi, Lorito, Basile, Perretti, Conte. Questi sono i nomi principali, ma stimiamo che dagli ultimi anni del 1800 ai primi anni 30, al 1930, nel nostro comune sono emigrate all'incirca 350-400 famiglie, nonostante la difficoltà da parte nostra di trovare dei dati attendibili e precisi. Però facendo una ricerca all'anagrafe siamo riusciti ad arrivare a questo dato che, pur essendo non definitivo, dà un'idea dell'impatto che ha avuto l'emigrazione nel nostro territorio. E foi em meio a essa crise, na comuna de Latronico, que em 21 de novembro de 1856, nasceu o pequeno Francesco Maria Basili, filho de Miguel Basili e Egídia Antônia Basili. Francesco, jornaleiro e ainda muito jovem, com apenas 21 anos, decidiu fazer como muitos italianos e ir em busca de uma vida melhor. Ali seria a última vez que teria contato com sua família e tudo que viveu ao longo de sua infância e adolescência. Francesco partiu de sua cidade natal até o porto de Nápoles, o mais próximo de onde saíam os navios dos imigrantes italianos para o Brasil. A viagem durava cerca de 20 a 30 dias. As passagens concedidas pelo governo brasileiro às famílias italianas eram todas de terceira classe, que ficavam geralmente nos porões dos navios, com pouca ventilação, o que acabava desencadeando muitas doenças, por conta da superlotação. O jovem Francesco sofreu durante tantos dias com essas doenças, mortes de parentes e com a saudade de tudo e de todos que deixou para trás. Foi com a fé em Santo Egídio, o padroeiro de Latronico, que Francesco se agarrou para que tudo corresse bem e pudesse chegar com vida até o seu destino. A chegada era, com toda certeza, um alívio para os que conseguiam fazer a travessia diante de tantos problemas e condições precárias. Em 26 de maio de 1877, Francesco Maria Basili chegou ao porto do Rio de Janeiro com uma mala na mão e a esperança de uma vida melhor. A chegada, claro, o imigrante mostrava o passaporte, né, tinha todo um processo de alfândega, né, de conferência de bagagens, inspeção médica. Alguns seguiam direto para o destino,
outros tantos seguiam para as hospedarias de imigrantes. Pelo menos a hospedaria de São Paulo, né? Mas, de modo geral, as hospedarias de imigrantes no Brasil tinham como função acolher, né, recepcionar essas pessoas e direcionar elas para os trabalhos, e aqui em São Paulo, especialmente para a lavoura cafeeira, né? Quem tiver a oportunidade de visitar o Museu da Imigração consegue ver que as duas estátuas, né, das duas estátuas que guardam a fonte do museu, uma delas é a deusa da agricultura, a Deméter, né? Eu acho que a gente, às vezes, aqui em pleno século XXI, tem um pouco de dificuldade em imaginar que um europeu, no final do século XIX, podia passar fome, né? Podia, inclusive, morrer de fome. Era o que acontecia em muitos casos nas cidades ou nos comuni italianos, seja do centro da Itália, do norte da Itália ou do sul da Itália, aqui tratando a Itália como esse exemplo, né? Sob esse aspecto, a chegada do imigrante italiano no Brasil não podia ser uma chegada sem esperança. Então esse aspecto é importante, né? A gente pensar que as pessoas estão migrando, mas elas não migram, nesse caso, forçadas, digamos assim, ao Brasil, né? Elas migram também porque elas têm uma esperança, né, de poder ganhar um dinheiro, de poder se alimentar melhor, de poder ter uma vida melhor. Do Rio de Janeiro, ele foi para Águas Virtuosas, em Minas Gerais. Os italianos que lá viviam eram muito trabalhadores e cumpridores dos seus deveres. Gostavam de festejar o dia de Santo Egídio, padroeiro de Latrônico, com muita comida e vinho, comemorações estas que participavam a pequena cidade. E foi em um desses encontros que Francesco conheceu a jovem Edviges Duquesa Furquim, de sobrenome alemão, mas de descendência portuguesa. Francesco e Edviges casaram-se em 6 de novembro de 1880 em Carmo de Minas. Depois de 2 anos, em 4 de setembro de 1882, nasceu o primogênito Miguel Basile. Na sequência, em 17 de agosto de 1884, nasceu Judite Basile. A fim de uma profissão melhor, Francesco mudou com sua esposa e os 2 filhos pequenos para Dois Córregos, município do interior paulista. Naquela época, os imigrantes italianos começaram a ter uma profissão mais valorizada, como alfaiate, pintor de construção e trabalhos em restaurantes. Em 17 de outubro de 1886, nasceu Maria do Carmo Basile. Na sequência, em 16 de março de 1892, nasceu seu 4º filho, Antônio Basile, e em seguida, dia 5 de dezembro de 1898, nasceu seu último filho, o caçula Reinaldo de Montalvão Basile. No ano de 1903, ainda muito jovem, com apenas 39 anos, faleceu a matriarca Edviges. Foi uma perda muito grande para Francesco e os filhos, na maioria pequenos. Foi então que Judite, com apenas 19 anos, tornou-se a cuidadora dos irmãos mais novos, ao lado de seu pai Francesco, de quem cuidaria até seu falecimento em 1932. O primeiro filho a se casar foi Miguel Basile, no dia 7 de outubro de 1905, em Guariba, interior de São Paulo. Casou-se com Guiomar de Castro. Logo em seguida, Miguel foi para Jundiaí a fim de trabalhar na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Logo após a fundação do Paulista Futebol Clube, em 1909, clube esse formado pelos funcionários daquela empresa. Miguel atuou como jogador e técnico, e posteriormente ocupou o cargo de presidente do clube. Miguel e Guiomar tiveram 7 filhos, entre 1909 e 1922. Entre esses filhos, também atuou como jogador no Paulista Roberto Basile, conhecido como Beto, que foi campeão jundiaiense em 1939. Os 7 filhos de Miguel e Guiomar casaram e construíram uma extensa família, que se fixou em Jundiaí e Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
O nome da minha mãe é Maria Estela Basile Ferraz. Eu tenho Basile o nome, eu queria saber mais. Nós só sabemos que acho que é Francisco. E eles, na verdade, minha mãe sabia apenas da família do Miguel, não sabia do resto. Então aí nós começamos a primeiro a descobrir o Francisco, né? Da onde que ele vem, como é que ele veio. E muito intensivo, bastante, cada vez mais. Entrou meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, foi entrando cada vez mais pessoas nessa pesquisa. Foi muito difícil no começo, porque ele foi um dos primeiros italianos da primeira leva a ir para o Brasil. Então ainda o Brasil não estava ainda preparado a receber a grande leva de imigrantes que ia acontecer. Ele foi um dos primeiros a chegar. Quando ele chegou no Brasil ainda não existiam as hospedarias. Mas, por sorte, a gente começou a fazer uma pesquisa dentro do site do Arquivo Nacional do Brasil sobre os imigrantes que chegaram antes de 1880. E aí nós começamos a achar alguns Basiles. Tinham uns 3 apenas. Acho que o Francesco Basile foi o segundo, se eu não me engano agora, de memória, a chegar no Brasil. Então foi a primeira descoberta que nós conseguimos, foi nesse site do Francesco Basile. Depois de muito tempo de pesquisa, gastamos muito tempo pesquisando. E aí nós depois conseguimos pesquisar mais e conseguimos achar o nome do navio, que é um navio Poitou, nome francês, é um navio francês. E também conseguimos achar a lista do navio. Achamos a lista do navio no Arquivo Nacional do Brasil. E estava lá o nome dele, Francesco Basile, sozinho, só que não dizia de onde ele vinha ainda. Nós não sabíamos de onde ele vinha, da Itália. Depois de bate-papo com minha família, com meus pais, e quem que poderia saber mais, conseguimos entrar em contato com o Reinaldo, o Reinaldinho, né? O filho do Reinaldo, o neto do Francesco Basile. E ele sabia que o Francesco vinha de Latrônico, da Basilicata. Então nós decidimos, eu, meus 2 irmãos e a esposa do meu irmão Paulo, meu irmão Ricardo e a Cristiane, que é a esposa do meu irmão, decidimos ir para a Itália em novembro de 2019 a visitar a cidade de Latrônica. E é uma cidade fria no inverno, nós estivemos lá em novembro, já estava frio, e fomos muito bem recebidos. Nós vimos a certidão de nascimento, de batismo, né, de 1856 do Francesco Basile, a certidão original, no livro original. E aí também nós tivemos, a família Basile, nós todos tivemos muita sorte, porque quando nós vimos o livro, não tinha todos os anos e não tinha muita informação antes de 1870. Como nasceu em 1856 e o dele estava lá, parece que foi uma sorte muito grande para nós também. Sabemos que está lá. E vimos o livro original, de capa de couro. Então essa é a nossa história, da nossa descoberta dos descendentes do Miguel Basile, do ramo do Miguel Basile, sobre a história do Francesco Basile. Convivi muito com meus avós. Creio que todos nós, os primos, tivemos uma feliz infância. Lembro-me das festas da casa da vovó, com baile e muita alegria. O vovô, eu me lembro sempre dele deitado, com o braço esquerdo embaixo da cabeça. E na mão direita, sempre um cigarrinho, o famoso cigarro Fulgor, que ele adorava. E eu sei bem porque era o Fulgor, me lembro até da caixinha dele. Porque eu, criança, ia comprar o cigarro para ele. Sempre que ele não podia, era eu que ia comprar o cigarro. E ele adorava. E sempre estava com o radinho do lado, que ele ouvia o futebol o dia inteiro. Quantas vezes passasse o mesmo jogo, o mesmo comentário, estava ele lá ouvindo. Mas o que mais me deixa a recordação do vovô é quando ele ficava de cócoras, olhando para as couves que ele havia plantado no nosso jardim. E eu não entendia, porque ele passava horas ali olhando. Hoje, eu penso,
Ele devia conversar com as couves como se estivesse falando com os netos. Eu entendo também que esse nosso avô devia ter nos amado quanto a vovó, que nos dava carinho, beijos e conversas. Ele era assim. Sempre que saía, estava de chapéu um pouquinho assim do lado. Sempre, sempre. E eu é assim que de vez em quando o sinto aqui comigo. Eu vivi com meu avô e a minha avó, na casa deles, presenciando a família inteira até meus 20 anos. Então, é uma presença muito forte. Então, sábado e domingo, a família se reunia, e uma família alegre demais, muito carinhosa, que deu uma estrutura enorme para mim e acho que para os meus primos também. Eu me lembro que eles eram muito alegres. Eu me lembro de festa. Festa. Toda hora tinha festa. Música. A família era grande e tinha música, tinha festa. E todos os homens casados com as mulheres da família, todos eles iam à festa de paletó e gravata. É engraçado isso naquela época. Essa pesquisa da família Basile foi fantástica para mim. Porque eu me lembro da emoção que eu tive quando vi pela primeira vez a foto do meu bisavô. Eu tinha uma ideia, até uma ideia de um velhinho, uma coisa assim. E quando eu vi que era um italiano bonito, charmoso, para mim foi muito gostoso ver isso, muito bom. Eu fico realmente contente de saber que estou viva, presenciando esse momento importante de relembrar os que já foram. E eu acredito que é por causa dessa herança da família que a gente tem essa estrutura para dar e levar para frente e aproveitar isso. Porque hoje eu tenho uma família espetacular. Uma família grande. São 10 netos inteligentes, maravilhosos, que só nos dá prazer. Tem 4 filhos fabulosos. Tem 3 noras extraordinárias, que são como filhas, para mim, como filhas. Então, eu acho que valeu muito. Aprendi muito. A segunda filha que se casou foi Judite. Depois de ter cuidado dos irmãos mais novos devido ao falecimento precoce da mãe Edviges, Judite se casou em 16 de fevereiro de 1907 com João Savaglia, também filho de italianos imigrantes, e tiveram 8 filhos. Judite dirigia a família com mãos de ferro. Era a matriarca com um incrível autocontrole na administração da família. Seus filhos depositavam todo o ordenado nas mãos de sua mãe. Esses filhos cresceram e foram fazendo suas vidas. Algum tempo depois, aconteceria uma tragédia que mudaria para sempre a história da família. O ano 1940. Era aniversário de casamento de uma das filhas de Judite, Nilceia, conhecida como Lili, que estava grávida de 5 meses e foi comemorar com sua mãe em São Paulo. Nilceia saiu com a mãe e o sobrinho de 2 anos, José Antônio, que estava no colo da avó. Por volta das 9 horas da manhã, desceram do bonde e, para ir ao outro lado da avenida, passaram por trás do bonde exatamente no momento em que outro vinha descendo no sentido contrário. Testemunhas disseram que Lili se assustou e ficou paralisada. Judite tentou ajudá-la e foi atropelada também. Em um momento totalmente instintivo, Judite teve tempo de reagir e arremessar seu neto para a calçada, salvando a sua vida. Eu tenho muito amor por ela, apesar dela ter morrido antes de eu nascer, antes dos meus pais se casarem, né?
Mas eu tenho muito amor por ela e muita admiração também por ela, porque ela era uma mulher firme, de muita personalidade. E com isso, todas as mulheres filhas da Judite também são assim, firmes, de muita personalidade e muita cultura. Ela gostava muito de ler, ela tinha romances e poesias, e escolheu o nome dos filhos baseado nessas leituras que ela fazia. Foi uma tragédia muito grande mesmo, da vovó Judite e da tia Lili, minha xará. É uma coisa assim, que quando eu penso, eu falo, por que, meu Deus, em um segundo acabou tudo, né? Eles podiam ter evitado aquilo de qualquer jeito, mas não deu. Eu quero mandar um beijo então grandão para todo mundo, para nossa família querida, amada, que eu tenho muito orgulho dessa família, linda. Tudo começou ano passado, 2019, a Rita me procurou, ela me encontrou no Facebook e aí descobrimos, né, o parentesco, foi uma festa, trocamos contato, combinamos de nos encontrar, né, a família, mas aí, bom, chegou o final do ano, aquela correria e tal, depois veio a pandemia e nós não nos falamos mais, mas eu fiquei com aquela questão na cabeça e liguei para uma tia, a Yara, que é meio que a memória, né, da família. Ela me mandou, a Yara me mandou um link e falou, olha o que eu achei, né, dá uma lida. E então foi o blog, né, do Guimarães, onde tinha a história da nossa família, só que lá dizia que a Judite tinha tido uma única filha, a Wanda, e um único neto, o Luiz Carlos, primo muito querido, inclusive, que já é falecido. E foi uma sensação estranha de exclusão, como se a minha família tivesse sido apagada da memória, como se nós não fizéssemos parte, né? Nunca tinha sentido isso, mas uma questão de não pertencimento, algo assim parecido, que durou muito pouco, porque no dia seguinte eu mandei um e-mail pro editor e ele imediatamente me respondeu, me pediu os dados para arrumar ali a matéria, porque eu falei, olha, essa não é a história, né, é só um pedacinho da história da Judite. E aí ele imediatamente me colocou em contato com o Marcelo, que super me recepcionou, super entusiasmado, já querendo arrumar a árvore, os dados e me passando as histórias que eles foram para Latrônico, me colocou no grupo e aí eu comecei a encontrar vocês, conhecer, né? Me colocou em contato com a Estela, a Sidneia me falando do meu bisavô, que ela chamava de avô João Savalha. Então começou essa costura, né, de colcha de retalhos, o que acabou, esse acolhimento acabou com aquela sensação esquisita que eu tive de início. O núcleo da Judite, ele sempre foi muito unido e talvez uma reflexão minha, talvez por conta da tragédia que aconteceu com ela, os irmãos ficaram muito juntos, eles moravam todos juntos, mesmo depois de casados, todos muito unidos. E depois disso também foi a morte do meu avô, que foi repentino, ele tinha 50 anos, eu tinha 1 ano, então nós fomos todos morar juntos de novo, ficar perto, e éramos vizinhos da tia Idê, que é a mãe do José Antônio, que a Judite salvou da tragédia, né, do acidente. E mais recentemente, o filho do Walter, o meu tio Valtinho, são pessoas com uma personalidade muito marcante, são pontos importantes da família. Então eu acho que a família se junta mais assim para poder enfrentar aquilo. Então, justamente por conta dessa união, eu quis restabelecer e no final das contas foi uma feliz surpresa encontrar vocês, e eu espero que um dia a gente possa assistir esse documentário todos juntos. Eu sou bisneta da Judite, né?
Sou muito feliz por fazer parte dessa linhagem. A minha avó é uma mulher que representa muito na minha vida. Ela relatou para mim por diversas vezes na vida dela, quando a Lili, a irmã mais velha dela, e a mãe sofreram um acidente no bonde, né? E faleceram. A última lembrança que ela tem da Lili foi a Lili indo à feira neste trágico dia, e a Lili abre a porta do quarto dela e a minha avó, a Wanda, está abaixada brincando. E a Lili fala para a Wanda: Wanda, estou indo à feira, até logo. E a minha avó diz que ela não subiu os olhos para dar tchau, ela continuou fazendo o que ela estava fazendo. E ela fala que se ela soubesse que esse seria o último dia que ela teria visto a Lili, ela teria no mínimo olhado para ela, dado um beijo e um abraço. Então o que eu trago para a minha vida é que, independente do que nós estejamos fazendo, que a gente pare qualquer coisa para dar um último olhar, um último abraço, porque se é o último a gente não sabe, mas a vida sabe. Então que a gente se apegue às pequenas coisas, que seja um adeus, um tchau, mas que a gente se apegue. A minha avó é a mulher que eu gostaria de ser, como mãe, como esposa, como dona de casa, como mulher. Em 28 de março de 1908, a terceira filha de Francesco, Maria do Carmo Basile, casou-se com Jorge Gabriel de Jesus e tiveram 13 filhos. Carmen, como era conhecida, acolheu sozinha os 13 filhos após o falecimento prematuro de seu marido. Como semente preciosa de seu ventre, já evidenciava a forma inequívoca, os passos do caminhar de uma verdadeira guerreira. Talvez nem todos se deram conta do tanto de sacrifício, de prática, de autoesquecimento que ela exerceu para que a família permanecesse íntegra. Nós éramos muito unidos. Todo domingo vinham todos os meus irmãos em casa, e inclusive a Lígia, que ela está ainda viva, né? Eu tenho muita saudade da minha mãe, porque ela teve 13 filhos e tivemos dificuldades. E não deu nenhum filho, ela criou os 13. Eu estou muito feliz por estar vivo. Falar sobre a avó Carmen é um grande privilégio. E eu me lembro bem dela em 2 momentos da minha vida. Na minha infância, quando chegávamos de Campinas, minha mãe e os filhos, para passar as férias escolares de julho. E ela nos recebia sempre com muita alegria. E o pequeno sobrado da rua ali no Coutinho transbordava de gente. Eram filhos, genros, noras e muito netos. E era uma bagunça só. E nós, crianças, adorávamos essa bagunça. E no segundo momento, foi na semana da véspera do meu casamento, que ela chegou em casa para vir morar com a minha mãe. Então eu acho que não houve acaso, foi um fato mais ou menos já determinado. Ela aportando na casa da minha mãe e eu saindo. Então eu acho que houve uma troca justa, não houve perda. Uma lembrança divertida que tínhamos da avó Carminha é que depois de todo o burburinho no sobrado à tarde com a jogatina de baralho dos adultos, com direito até de voar cartas de baralhos pro ar por quem perdesse, à tarde eles iam embora para suas casas e o sobrado permanecia em silêncio. Então ela dispunha os netos que iriam dormir no sobrado em volta de uma mesa e colocava o jogo de ludinho e de tômbola para que a gente jogasse com ela. E também a gente fazia quase que uma combinação tácita de que nós deixaríamos que ela ganhasse o jogo. E por que isso? Porque ela dava gargalhadas gostosas de vitória. E no final da noite, ela sempre nos surpreendia com um punhado de bis, ou de bombons, ou chocolates,
que o tio Juarez sempre deixava estocado num pequeno armário da sala para que ela desse aos netos. Que tempo feliz! Em 1919, o quarto filho de Francesco e Edviges casou-se em Itápolis com diva Paim Neuber, descendente de alemães, e tiveram 3 filhos: Antônio Basile Filho, Almir Basile e Ayrton Neuber Basile. Antônio, conhecido como Tunico, era alfaiate e músico, tocava trombone e morreu muito cedo, aos 43 anos. A ideia de fazer o documentário, eu acho que veio com um certo dia, assim, eu resolvi querer saber mais sobre a família Basile, da parte do meu pai, que ele não falava muito sobre isso, né? Então eu fui atrás da Vera, minha prima, né? E a Vera, ela alimenta os sites da árvore genealógica, essas coisas. E eu fui fazendo várias perguntas para ela e ela me ajudou bastante também a saber do lugar que ele tinha vindo, meu bisavô, né? Então eu comecei a me interessar por essa parte, fui pesquisando bastante, e aí passou um tempo e a Vera falou para mim que o Marcelo tinha procurado ela, né? Por esse site, e eu passei o meu contato, né? Pedi para ela passar o contato e eu comecei a conversar com ele. E aí eu fiquei assim super feliz, né, de ter encontrado essa outra parte da família que eu nem imaginava, né, eu só conhecia mesmo do meu avô Antônio. Então a gente juntou, né, fez um grupo assim no WhatsApp e começou a conversar e tal. E aí a gente foi conhecendo as pessoas, né, e assim é muito interessante que eu sou a bisneta mais nova do Francesco, né. E a minha diferença para a bisneta mais velha são quase 50 anos, então é muito interessante, né, essa parte assim da família tão extensa, né. Eu via as pessoas, principalmente mais velhas, assim, colocando fotos, lembrando aquelas lembranças que as pessoas tinham, né. Eu pensei assim, e se a gente fizesse um vídeo, né? Pensei, e se fizesse um documentário? Porque essas fotos eu vou tentar restaurar, melhorar essas fotos e vamos fazendo, vamos perguntando, já que a gente tem bastante gente da família, tem quase ali todos os núcleos, só faltava da tia Carminha, que aí mais tarde, com a ajuda da Cíntia também, a gente acabou descobrindo o paradeiro do Juarez e de todo mundo que a gente queria, então não falta mais ninguém, né? A gente acabou reunindo todo mundo. Então eu tive essa ideia de fazer, pensando sempre nos mais velhos, que eu acho que como as fotos se deterioram com o tempo, vai ficando ruim, as pessoas que estão ficando mais velhas, elas querem saber, né? Querem ter aquela coisa para contar para os netos, para os bisnetos e por aí vai. E eu falei, por que não, né? Um vídeo. É uma coisa que vai ser passada aí de geração para geração e é uma coisa curta, né? Que dá para todo mundo ver, não é cansativo, então eu resolvi fazer. Eu levei aí um tempo, né, para poder realizar tudo, porque outros trabalhos paralelos que eu estava fazendo, né, e então quando tinha esse tempinho eu ia fazendo e sempre com a ajuda do pessoal do grupo, da família, que o Marcelo ajudou muito, a Cíntia, o Paulo, todo mundo com imagens, com o que podia dar para acrescentar, para ficar mais legal, né, então foi essa a ideia que eu tive, pensando no meu pai também, né, que se ele tivesse vivo, mas de algum lugar aí, eu tenho certeza que ele vai estar vendo. E eu espero que vocês gostem, né, e que a gente possa um dia se conhecer, todos, né, pessoalmente. E é isso, quem tá assistindo, eu não sei se até quanto tempo que esse documentário vai rodar e para outras gerações, mas você que está assistindo, a gente está numa pandemia agora, uma pandemia que a gente jamais imaginava. E nessas horas a gente vê a importância que é, né, da família, de ter as pessoas que a gente gosta por perto. É isso, espero que vocês gostem, desfrutem e obrigada. O último filho a se casar foi o caçula Reinaldo Montalvão Basile. Casou-se em 1930 com Isaltina Ferraz de Barros e teve 2 filhos. Reinaldo trabalhou na Companhia Paulista de Estradas de Ferro por quase 40 anos. Lá ele exerceu diversas funções auxiliares e de chefia.
Posteriormente, gerenciou a divisão de acidentes de trabalho. A família de Reinaldo fixou-se em Jundiaí e fez nome na área do direito e educação. Reinaldo foi homenageado como nome de escola na cidade. Ele representava a Companhia Paulista de Estradas de Ferro em todos os acidentes do trabalho que ocorressem com funcionários da empresa, onde ele era o preposto e viajava por toda essa linha da Paulista, indo para audiências, para fóruns, como preposto da companhia para a liquidação desses acidentes. Ele não era advogado formado, mas tinha essa atuação, era responsável por esse setor muito importante de acidentes do trabalho. Foi uma fase do papai na Paulista, na Companhia Paulista. E eu viajei muitas vezes com ele nessas viagens aí para o interior do estado, ao longo de toda a linha paulista, e comecei a tomar gosto por esse aspecto, essas audiências, enfim, a luta pelo direito, que era o direito dos acidentados empregados da Paulista, vítimas de acidentes, e que ele ia compor com o pagamento das indenizações. Viajei muito com ele por todas essas cidades aí, pelos trens da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que tinham a pontualidade e a limpeza como destaque especial. Daí, talvez tenha nascido o gosto pelo direito, e depois esse gosto foi desabrochar em outra atividade das comunicações, que foi a atividade de radialista e de jornalista, que eu ocupei por muito tempo, até bem pouco tempo, decorrente dessa paixão que nasceu na adolescência. Foi daí também que surgiu a ideia de fazer a faculdade de Direito. Eu fiz a faculdade em função dessa mesma situação, e depois a minha última atividade, que foi o magistério universitário. Durante 38 anos eu fui professor universitário em várias cadeiras do direito, e motivado por essa paixão aí pelas comunicações sociais. Papai falava muito de vovô Francisco e contava histórias do tempo da sua convivência com o vovô Francisco. Obviamente eu não cheguei a conhecer Francisco, e ele, papai, não conheceu praticamente a sua mãe, Eduíges. Ele conviveu com o meu avô e contava histórias do meu avô, e algumas histórias saborosas, mas a história que me marcou muito é exatamente a história que traz aquela lembrança do vovô Francisco já em Campinas e contando os passageiros do bonde Botafogo que circulava lá por Campinas. Ele costumava, segundo dizia papai, calcular o lucro da companhia de bondes de Campinas, o velho bonde Botafogo, número 9, que existiu até pouco tempo. Quando passava diante da casa dele, ele calculava o número de passageiros e daí o lucro da companhia. Era essa característica, né? Esse cuidado, essa atenção para com os números e, de certa forma, mostrando aí esse caráter do método que ele usava já nas suas atividades todas. Ele contava muito sobre o vovô Francisco e eu convivi com esses personagens assim no imaginário. Então são muitas as histórias. Ele falava das habilidades do vovô Francisco também, falava do conhecimento do vovô Francisco com João Savalha, e isso deu, e o João Savalha é muito grato aí, muito querido, muito lembrado, principalmente pelos seus descendentes, a minha querida Cíntia,
deve se lembrar de muitas histórias de João Savalha, que formou praticamente uma dupla imbatível com o vovô Francisco. Ele era muito estimado, foi um personagem que entrou na vida do vovô Francisco para formar depois essa descendência maravilhosa da qual eu faço parte e vocês também. Para mim é uma emoção muito grande estar prestando esse depoimento enquanto vivo, enquanto ainda no prazo de validade. Eu acabei de completar 80 anos de idade, não é pouco, e acho que estou em dia, pelo menos em condições de dar esse depoimento que você está colhendo e para a preservação da memória da nossa família. É uma emoção muito grande para mim, principalmente eu que sou da antiga e que não faço parte dessa era nova das comunicações, e para mim tudo isso é uma constante descoberta, é uma novidade, eu praticamente pouco mexo, a gente costuma dizer assim, com isso. Hoje um netinho dá lições assim de como manusear esses equipamentos, é uma emoção muito grande, são descobertas que vêm uma atrás da outra, deixando a mais nova, fazendo com que a imediatamente anterior se torne antiga, obsoleta. Eu não me conformo com isso, a velocidade dessas comunicações, esse mundo maravilhoso da internet, das comunicações, do qual vocês fazem parte integralmente e eu não. Então estou tentando me adaptar na medida do possível. Eu fico muito contente de ter podido modestamente colaborar para esse trabalho de preservação da família, que eu acho um trabalho heróico, porque graças a isso nós vamos ficar aí para os pósteros. Até quando vocês se interessem por isso e os seus descendentes se interessem por isso, né? Eu estou aqui hoje convivendo com os meus filhos, eu tenho 3, a Cíntia, o César, que hoje é juiz de direito, juiz do trabalho, e o Cássio, que é esse profissional da área da informática e mais antenado com os tempos e com os dias atuais. Eu convivo com eles e deles eu estou aprendendo muito, até quando for possível. Francesco Maria Basili faleceu em 1932 aos 77 anos. Em sua velhice, morou com sua filha Judite até próximo de sua morte. Muitos ainda carregam o seu sobrenome, que irá continuar passando por muitas gerações. O patriarca construiu uma imensa família de filhos, netos, bisnetos, trinetos e muitos outros que estão por vir, para completar essa linda história da família Basili.